Bom dia, pessoal. Então, qual é a ideia aqui? A ideia é a gente discutir a suposta bolha da inteligência artificial e as perspectivas distópicas deste novo cenário tecnológico, do qual o Bill Gates chama de a grande revolução desse tempo. Eu vou passar o vídeo do Nicodelis e eu vou tecer alguns comentários antes aqui. Enquanto ele fica travado aí, depois eu destravo. Vai inicialmente aparecer só minha voz. Eu concordo com o Nicodelis no seguinte sentido. Uma bolha de IA é previsível porque as empresas generalizadamente se ampliaram. Tu tens a NVIDIA produzindo chip, que é aquela que vende o produto real. Muita crença nesses chips, muita crença de que eles farão a diferença em termos de poder computacional, e tu tem várias empresas comprando, inclusive as 7 maiores, que acabam sustentando, né, esses preços gigantes, né, dessa indústria. E tu tem um monte de agregado, um monte de empresa pequena acreditando e um monte de empresa média também defendendo que será o futuro. O que acontece? Na prática, tu tem essas empresas com valor em bolsa maior que o PIB americano. Às vezes uma delas, dizem que a NVIDIA pode chegar a ter o valor do PIB americano, que é de trilhões, né? Não sei quanto ela está custando agora, mas já é bastante. E tu tem as outras Big Techs também valendo muito, muito dinheiro, e todas as agregadas juntas, que não produzem, né, o ROI, o retorno sobre o capital investido, não produzem o lucro correspondente ao preço, ao que valem. Então, da mesma forma como aconteceu o subprime em 2008, que as casas passaram a se inflacionar e a valer muito mais do que em termos de preço, né, do que as pessoas podiam pagar, e estourou aquela bolha. A gente pode viver isso com IA. O que eu discordo do Nicodelis, para ser sucinto, é que sempre que se prevê uma crise, sempre quando até o filme A Grande Aposta mostra, né? O Burry, eu acho, Michel Burry, eu acho, se eu não me engano. Desculpa se estiver errado o nome, mas é o que me vem à memória agora. Previu em silêncio, né? Ninguém apostava nisso, né? Ele fez um short, ele vendeu e ganhou com a venda. Mas não existia um consenso sobre a crise, então me parece que eu discordo que quando tem um amplo consenso sobre a crise, meio que as engrenagens do mercado se organizam para que ela não aconteça. É como assim, o mercado meio que funciona assim, quando todo mundo está esperando, da minha experiência, né, aquilo não acontece. E quando ninguém espera e se reúne as condições, como se reúne realmente para uma crise de IA, se sucede o que se chama de cisne negro, né? Um evento inesperado gera um efeito cascata e os vendedores começam a vender, todo mundo ocorre o panic sell, né? O pânico generalizado, né? E as coisas simplesmente derretem e depois afetam a economia real, porque as pessoas perdem dinheiro nas bolsas, depois tem menos dinheiro para injetar na economia real. As bolsas sempre antecedem o que acontece na economia real, seja para mostrar que ela está se recuperando, seja para prever um crash, né, para afetar num segundo momento a economia secundária. Então, discordo dessas convicções do Nicodelis quanto à iminência da bolha. Acho que isso não é previsível. Pode acontecer em 2020, 2029, pode acontecer ano que vem. Só acho que quando tem um consenso estabelecido,
mercado se organiza para que não aconteça. Discordo dele, né? Se é que ele quis dizer que não é uma revolução, todo mundo usa o chat GPT, a inteligência artificial já é muito palpável, é muito concreta, né? O uso dela no dia a dia, né? E com a computação quântica, a capacidade de cruzar dados, ele é um neurocientista, não acredito que ele quis dizer isso. Mas se ele quis dizer que não tem esse poder todo tecnológico, eu vou ficar com a opinião do Bill Gates sobre o assunto. Agora vamos rodar o vídeo do Nicodelis. Depois eu vou comentar de novo antes do próximo, que é do futuro distópico, do especialista em segurança de inteligência artificial. Vai lá o vídeo do Nicodelis para vocês assistirem. E o que é curioso, Nassif, acho que você vai gostar dessa, eu escrevi um artigo recentemente, uma coluna, eu levantei dados de várias agências de previsão econômica, Goldman Sachs, Bloomberg, e de um professor de economia do MIT, mostrando que as empresas de startup de inteligência artificial estão criando uma bolha. Elas estão formando uma bolha maior do que a bolha imobiliária de 2008, e que essa bolha está para estourar a qualquer momento, porque os investimentos das Big Cinco, né? Microsoft, Meta, Google, Nvidia e a Amazon, elas estão passando de 20, 30 bilhões por ano em inteligência artificial. Só que o resultado monetário ou financeiro disso não chega nem perto de pagar essa conta. E os investidores estão caindo em si, que eles jogaram bilhões nesses baratos, né? Estão começando a sair papers na Nature, na Science, mostrando as limitações dos modelos de rede neural, de deep learning, os modelos large language models, né? Os modelos alucinam, porque eles são baseados em correlações. Então, eles não sabem dizer não. Bem, pessoal, antes de passar para o vídeo do Roman Yampolsky, especialista em IA, queria me corrigir novamente aqui, eu estava falando no Nicodelis, o nome desse prestigioso neurocientista Nicolelis. A gente concorda realmente quanto à bolha, não concorda quanto à previsibilidade. Tanto que o vídeo dele é de 1 ano atrás e a crise não se sucedeu ainda, né? Então precisa de um cisne negro. Retomando a minha opinião anterior. O que a gente discorda, e talvez tenha esse delay de 1 ano, é do loop. Chama-se loop, ou alucinação da IA. Ele não acha que seja nem artificial e nem orgânica. Ele não acredita muito na potência, né? E daí ele cita esse fenômeno da alucinação, que é de 1 ano atrás. Acontece que o GPT-5.2 ele corrigiu muito dessa alucinação, desse loop. É impressionante que avançou. Um dos problemas, por exemplo, é que tu desenvolve um assunto num chat, ele fica especialista naquele assunto e ele não tem memória para continuar. Então tu tem que reabrir um chat. E ao reabrir o chat, um novo chat, tu tem que treinar novamente ele e tu perde muito tempo e dados. Esse é um bug atual, mas não se compara à alucinação que o Nicolelis fala. Então os Large Language Model, como o GPT, que é o principal, estão avançando bastante e eles avançarão muito mais. Fico com a opinião do Bill Gates, que é uma revolução tecnológica. Não concordo com a opinião do Nicolelis de não ser nem artificial, nem orgânico, mas respeito por quem ele é, pelo que ele faz, né? E é importante dizer, por exemplo, que a Manus, que é os agentes autônomos de inteligência artificial, que são derivados dos modelos de linguagem para tarefas específicas, a Manus bugava bastante. Tu não conseguia, tu desenvolvia um software, por exemplo, porque ela programa para ti, né? É uma das tarefas dela, e ela bugava e ficava impossível mexer, tu só gastava crédito, era uma máquina de tirar dinheiro. Ela melhorou isso, e o LoveDev, por exemplo, talvez o Nicolelis precisasse conhecer, ou há 1 ano atrás não existia o LoveDev, ou o Base 44, para ele ver o que é capaz de fazer sem loop, sem alucinação, uma IA
desse porte de agente autônomo, também fundamentado em modelos de linguagem, mas automatizadas para tarefas específicas. Então, eu acho que ele está equivocado, o vídeo é antigo, e com a computação quântica vai ficar uma loucura. E eu vou ficar assim com a opinião do Bill Gates. É uma revolução tecnológica e agora passamos para o vídeo do Roman. A única obrigação que eles têm é gerar lucro para os investidores, legalmente. Eles não têm obrigações morais ou éticas. Segundo eles, não sabem como fazer isso. As respostas mais avançadas são: vamos descobrir quando chegarmos lá, ou a IA vai nos ajudar a controlar uma IA mais avançada. Isso é insano. Em termos de probabilidade, qual você acha que é a chance de algo dar catastroficamente errado? Então, ninguém pode te dizer com certeza o que vai acontecer, mas se você não está no comando, se não está controlando, não vai obter os resultados que deseja. O espaço de possibilidades é quase infinito. O espaço de resultados que gostaríamos é minúsculo. E quem é você e há quanto tempo você está trabalhando nisso? Sou cientista da computação de formação. Tenho doutorado em ciência da computação e engenharia. Provavelmente comecei a trabalhar em segurança de IA, definido de forma leve como controle de bots na época, há 15 anos. Há 15 anos. Então você já trabalhava com segurança de IA antes de ser moda? Antes do termo existir, eu criei o termo segurança de IA. Então você é o criador do termo segurança de IA? O termo sim, não o campo. Há outras pessoas que fizeram trabalhos brilhantes antes de eu chegar. Por que você pensava nisso há 15 anos? A maioria só falou em segurança de IA nos últimos 2 ou 3 anos. Tudo começou de forma bem simples, apenas como um projeto de segurança. Eu estava analisando bots de poker e percebi que eles estavam ficando cada vez melhores. E se você simplesmente projetar isso para o futuro, eles vão ficar melhores do que nós, mais inteligentes, mais capazes. E isso aconteceu. Eles estão jogando poker muito melhor do que jogadores médios. Mas de forma mais geral, isso vai acontecer em todos os outros domínios, todos os outros recursos. Por que eu acho que essa crise que começaria em 2027, esse futuro distópico em que a inteligência artificial ganharia superpoderes, não é viável. Pelo menos não nessa velocidade. Acredito que precisaria da computação quântica. A China está brigando com as Big Techs. Tem até chip que supostamente trabalhou em realidade paralela, né? De uma Big Tech aí. Isso não está muito próximo. O Harari, que é o historiador que escreveu Sapiens Sapiens e Homo Deus, extremamente otimista, viu na inteligência artificial a primeira ameaça concreta ao futuro da humanidade. Na lógica dele, é a primeira tecnologia capaz de repente, em algum momento, pensar sobre si mesmo. Trabalha 24 horas por dia, não dorme, né? E está fazendo, num breve período de tempo, o que a gente demoraria muito tempo para fazer. São os 3 argumentos dele, para extremo risco. Inclusive, ele acha que uma ideia original, extremamente original, em algum momento ele fala isso, só poderia vir da inteligência artificial. Porque ela seria capaz de, por ser uma espécie de inteligência alienígena, né? Alienígena no sentido de não ser, poder se desenvolver por si própria, assim, né? Poder sair do nosso controle, criar uma ideia original que ninguém pensou ainda, por exemplo, um livro totalmente diferente do que já foi escrito. Então, nessa batalha de otimismo e pessimismo, né, o que ela tem feito de bom, o que ela tem feito de ruim, eu fico com o mesmo posicionamento para energia atômica ou por qualquer outra coisa já inventada. Vai depender do uso do homem. O homem usou mal a energia atômica, né, mas ela poderia ter sido usada para fins positivos e às vezes né, porque é uma energia limpa, se for usada com segurança.
Então, não vejo elementos assim para esse futuro distópico tão breve. O que vai acontecer depois de 2030, se a gente vai ir para uma direção dela nos controlar, dela disputar das inteligências artificiais, como o Harari já disse em outros momentos, disputar entre si um protagonismo para depois competir com os seres humanos, não sei. Mas nesse breve período aí, não acredito num futuro distópico. Acho que a gente vai começar a ver se ela vai ser mais positiva ou mais negativa depois de 2030.